está no ar, Porto e Negócios. Eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site e deixar lá teu comentário e a tua sugestão de pauta. Falando nisso, vamos atender esta semana exclusivamente você, que reivindicou tanto esta pauta através do nosso site. E hoje recebo para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos, Flávio Prado, auditor fiscal da Receita Federal. Flávio, obrigado pela tua presença, um prazer enorme ter você aqui. Era uma reivindicação já de tempos dos nossos telespectadores ter conosco os auditores para que nós possamos esclarecer tudo aquilo que vem ocorrendo, principalmente no segmento portuário. Obrigado, Maxwell, pela oportunidade. Agradeço a todos os espectadores aqui para a gente ter essa oportunidade de explicar o movimento, explicar por que nós estamos no movimento e dar o nosso lado da história em relação a por que nós estamos fazendo essa mobilização e como os auditores fiscais podem ser a solução para vários dos problemas, obstáculos aí para o desenvolvimento do país. E para fazer o contraponto disso, eu não poderia deixar de convidar a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson. Germaine, sei que você tem muito conhecimento nessa área, trabalhou bastante também com esse ator relevante para o segmento portuário. É um prazer te ter de novo aqui conosco para que a gente possa esclarecer e levar todos os questionamentos e respostas em relação a esse assunto tão importante. Sem dúvida nenhuma. Depois disso, eu acho que é importantíssimo que a gente enxergue a Receita como uma parceira, ela é uma parceira, e a gente talvez tenha que desmistificar um pouquinho e trazer junto da gente para que a gente consiga efetivamente moldar um país melhor e o setor portuário a gente conseguir efetivamente dar a celeridade que ele precisa. Sem sombra de dúvida. E para organizar tudo isso no espaço-tempo, eu preciso iniciar questionando você, Flávio. Qual é o papel do auditor fiscal da Receita Federal? Para que o nosso telespectador entenda primeiro o papel e aí depois nós vamos debater tudo aquilo que é solução para os portos do Brasil. Perfeito, Maxwell. Eu acho que é um esclarecimento muito relevante porque o auditor fiscal geralmente é visto como uma figura que dificulta, que coloca obstáculo, mas não é bem por aí, eu vou explicar o porquê. O auditor fiscal da Receita Federal tem basicamente duas funções, né? A primeira é garantir os recursos necessários para que o Estado brasileiro consiga fazer as políticas públicas. Então, hoje, os auditores fiscais, a Receita Federal, é responsável por 98% da arrecadação federal. Então, de todo o dinheiro que entra na União, 98% é responsabilidade da Receita Federal gerir, arrecadar, para que a União possa funcionar, para que o governo possa funcionar e uma parte relevante desses recursos é repassado para estados e municípios. Então, o papel do auditor é tentar fazer com que a União, estados e municípios tenham os recursos necessários para poder investir em saúde, educação, segurança, e esse é um papel. O segundo papel é relacionado ao controle do comércio exterior, a aduana, que nesse ponto o papel do auditor fiscal é executar o controle aduaneiro, que é identificar em relação a todas as mercadorias que entram e saem do país, se elas estão cumprindo a legislação brasileira, se não tem problemas, não tem problemas sanitários ou se vão de encontro a alguma questão da legislação. E é claro que um dos papéis dos auditores é fazer isso da forma mais célere possível para não dificultar o andamento da economia. Mas é importante destacar que tem uma série de legislações que os auditores fiscais precisam seguir na hora de analisar essa entrada e saída de mercadoria. Então, basicamente, são esses dois papéis. Garantir os recursos para que o Estado possa fazer saúde, educação, segurança e fazer esse controle aduaneiro que, inclusive, é muito relevante do ponto de vista de proteção da indústria nacional, ou seja, não deixar mercadorias contrafeitas, falsificadas entrarem, piratas, inclusive também na questão do controle de segurança, evitar a entrada e saída de armas e drogas. Então, o auditor fiscal tem esses dois papéis preponderantes.
Germaine, a gente sabe aí a importância desse ator dentro, principalmente, do universo portuário. E a gente sabe que hoje nós vivenciamos aí um momento muito delicado no nosso país, né? Eu costumo dizer que há 2, 3 anos atrás a gente vivia um momento muito ruim e hoje, honestamente falando, a gente vive um momento muito delicado, porque eu acho que de ruim a gente pode ir para pior ou, efetivamente, partir para um crescimento do nosso país. Mas para isso a gente precisa necessariamente fazer as mudanças que são necessárias. Um dos grandes impactos que a gente percebe, principalmente no segmento portuário, são as paralisações que nós temos destes atores. Qual é a tua visão em relação a isso? Porque em certos momentos a gente teve a paralisação dos caminhoneiros, a gente tem a paralisação dos auditores agora, em certos momentos outras paralisações, e o ano tem 12 meses. A gente, se tiver 6, 7 atores, esses atores resolverem a cada mês paralisar por alguma situação, a gente vai viver um momento cada vez mais difícil. Hoje, veja bem, a própria Receita, ela está se modernizando bastante, usando muito de tecnologia. Então, assim, essas paralisações hoje, a gente não discute aí a questão da validade ou não das paralisações, enfim, mas ela tende a ter menor reflexo na movimentação como um todo, porque a gente tem todo o processo de controle basicamente sendo feito a nível sistêmico. Tá? Então, na realidade, a Receita tem como meta tratar a exceção a nível de uma fiscalização documental, uma fiscalização física. Então, isso seria a exceção. Tanto que a gente tem aí o programa do operador econômico autorizado, que tem a função justamente de estabelecer já os intervenientes que apresentam menor risco, de tal forma a ter menor interação da própria Receita no fluxo de carga por esses intervenientes. Então, existe toda uma evolução no sentido de tornar esse processo de fiscalização autossustentável, que a gente diz, e ter uma interferência menor de eventuais paralisações que tenham do movimento. Tá? A Receita, ela é importantíssima, principalmente a questão de segurança, que hoje eu diria que é o grande foco na área de comércio exterior, até, digamos, movimentado pela questão dos Estados Unidos, de terrorismo. Hoje a gente tem isso muito presente, então, assim, a gente precisa desse elo que ele esteja participativo. Ele também tem que ser consciente nos movimentos dele, de tal maneira que a gente consiga construir o país e que a gente não paralise o país. Então, eu acho que tem que haver um bom senso de ambas as partes. Flávio, eu acho que a Germaine desmistificou um ponto que muitas vezes eu percebo que é explorado pela mídia de um modo geral nestas paralisações, de que efetivamente tudo parou em virtude desta paralisação. E me parece que com o avanço tecnológico, principalmente que a Receita hoje possui, isto não é uma verdade absoluta. Você poderia esclarecer para nós o que é a paralisação, as reivindicações que são feitas e se este assunto ou tema abordado pela Germaine é uma verdade absoluta? A gente não paralisa 100% das operações? Sim, os auditores não querem, obviamente, a gente não quer fazer greve, não quer paralisar, não quer prejudicar nenhum ator aí do comércio exterior, da cadeia portuária. Agora, fazendo um histórico, o que acontece? Nós tivemos uma assinatura de um acordo em março de 2016 com o governo, ainda era o governo Dilma, e esse acordo previa uma série de questões, tanto remuneratórias quanto não remuneratórias. E isso foi em março de 2016, ou seja, já há mais de 2 anos. E nesse meio tempo, o governo veio sistematicamente postergando o cumprimento desse acordo. Até que, no final de 2016, último dia de 2016, ele publicou uma medida provisória que colocava em prática alguns pontos do que estava no acordo. Não foi um cumprimento integral. E essa medida provisória valeu no ano passado, foi convertida em lei, mas para ela efetivamente valer, de acordo com o que estava no termo que foi assinado entre o governo e o sindicato, era necessário a publicação de um decreto que só depende da assinatura do presidente. Então, esse decreto estava previsto, inclusive no texto da medida provisória, para ser assinado em março de 2017, ou seja, mais de um ano atrás. Então, essa medida provisória foi convertida em lei e, desde então, a gente não entende por que o governo não publica o decreto relativo para colocar em prática aquilo que está na lei.
E é importante destacar que não é um recurso que já está no orçamento, já não vai tirar recursos de saúde, educação, pelo contrário, possivelmente ajude a melhorar a eficiência da Receita Federal. E desde então, nós estamos sempre solicitando que o governo publique esse decreto. Só que existe uma miopia, desculpa fazer esse recorte, Flávio, mas assim, se hoje a Receita é responsável por 98% da arrecadação, o governo não se ater e não abrir a discussão, não é uma miopia ou uma paralisia total desse processo político e burocrático que a gente tem no país? Sim, a gente não entende o porquê do governo não assinar não colocar essa medida em prática, porque seria uma coisa que os auditores fiscais voltariam encerrariam a mobilização, voltariam a trabalhar, a Receita Federal melhoraria o ambiente de negócios, e nós não entendemos a razão que leva o governo a postergar, causando esse cenário de incerteza. Os auditores fiscais poderiam estar ajudando nessa questão de ajuste fiscal, tendo esse cumprimento do acordo, a gente poderia estar voltando ao trabalho com um formato mais eficiente. Nós poderíamos estar ajudando na arrecadação sem o aumento de impostos, cobrando de quem não está pagando, que deveria pagar, de quem que não está pagando. Só que o governo, por motivos que nós não compreendemos, escolheu postergar. Então, para dar uma noção, né, nós estamos em greve desde novembro do ano de 2017. É claro que foi uma paralisação que foi crescendo em intensidade até maio, junho desse ano, de 2018, momento em que o governo solicitou, olha, a gente vai tentar resolver essa questão de vocês, mas suspenda o movimento. E, de fato, a gente suspendeu o movimento durante 30 dias. Então, julho foi um mês normal, não teve movimento algum em julho, mas que nós demos esse voto de confiança para o governo e que não teve a contrapartida, ou seja, início de agosto... Abriu-se o debate novamente, apesar de 7 meses de espera, e me parece que voltamos à estaca zero. Voltamos à estaca zero, ou seja, nós voltamos à questão de ter que reiniciar a mobilização por esse descumprimento reiterado do governo. Então, nós não queremos estar em greve, nós não queremos dificultar o ambiente de negócios, mas nós, infelizmente, vimos isso como um último recurso diante das reiteradas reivindicações que não estão sendo atendidas. Deu para perceber que o debate aqui está de alto nível e nós vamos continuar falando no próximo bloco em relação a acordos, não só acordos em relação ao governo brasileiro, mas também aos acordos internacionais e os impactos que nós temos dentro dessa guerra fiscal que existe no Brasil. Porto e Negócios vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues e não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Esta semana recebo Flávio Prado, auditor fiscal da Receita Federal, e Germaine Lilian Robson, a nossa comentarista técnica do programa. Germaine, último bloco, nós falamos muito aí em relação a este debate, em relação ao acordo que existe dos auditores, propriamente com o governo brasileiro. E a gente percebe que existem acordos internacionais de livre comércio também, que muitas vezes são fragilizados pela guerra fiscal que a gente tem dentro do nosso país. Será que não seria o momento também de chamar os auditores que são especialistas nestas questões tributárias para tentar contribuir para a evolução dessa guerra fiscal que nós temos no Brasil? Com certeza, sem dúvida nenhuma. E a gente teria que normatizar, e na realidade a gente teria que tratar de uma maneira equânime
de tal maneira que a gente não tenha essa distorção, que isso não passa de uma distorção e efetivamente a gente ter o que existe já uma proposta até para estabelecimento de uma taxa, de uma cobrança única. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco nisso, eliminar essas guerras que elas não trazem valor ao produto nacional e, de fato, a gente conseguir colocar esse nosso produto nacional fora, que essa é a grande meta do país. E aí, até voltando um pouquinho nessa questão da greve, etc., eu gostaria até de colocar o seguinte: é importantíssimo que se tenha uma atenção em relação realmente, primeiro, o que foi reivindicado, foi aprovado, o que está sendo colocado aqui é o seguinte: foi aprovado uma tratativa em relação à questão de remuneração e não foi efetivada. A grande briga, entre aspas, que existe hoje é essa questão de que foi assinado um acordo e esse acordo não foi cumprido, não foi editado o decreto. Eu acho que é interessante até para o telespectador entender o porquê disso, né? O porquê se arrasta. Porque já houve uma concordância, mas não houve a aplicação da concordância. Então, assim, independente da gente discutir o mérito da questão... Isso tem vínculo direto com credibilidade, que a gente sempre pontua aqui? Quando você faz um acordo e não cumpre a sua parte, será que perde-se credibilidade? Primeiro, porque se fez o acordo, se tinha alguma dúvida em relação ao acordo, porque fez o acordo. Se fez o acordo, você tem que cumprir o acordo. Então, assim, eu estou colocando isso por quê? Porque, na realidade, a gente... vê com maus olhos a greve da Receita. Eu não tô defendendo a questão da greve, eu estou simplesmente pontuando o desrespeito em relação ao acordo que foi feito e que, se for o caso, não sei nem se existe abertura para isso, mas se for o caso de rediscutir alguma questão que não ficou, que se vá para a mesa e que se discuta. Que abra o debate efetivo para que a gente possa equacionar isso de vez. Infelizmente, quem olha do lado de fora... parece que é uma briga de criança, literalmente parece uma briga de criança. Então, um prometeu que ia dar, mas não deu, e o outro, como não recebeu, então ele vai fazer birra. Brincadeira à parte, né? Mas e o pior é que fica ruim a imagem da Receita, que tem um papel importantíssimo no nosso país. Discutível. Fica péssima a imagem do Brasil, e em relação ao nosso negócio propriamente dito, uma instabilidade total. Então, eu acho que tem que ter um bom senso nesse sentido da gente acabar com esse processo. A Receita, ela é importante, ela tem vários projetos que estão em processo de implementação e que tem que ter continuidade. Hoje, infelizmente, a gente está atacando, eu acho que um órgão errado, da maneira errada. Que, na verdade, deveria ser um parceiro dentro desse processo todo, a fim de melhorar o processo de fiscalização que contribui com a arrecadação direta. Com a arrecadação e com a segurança, porque a Receita Federal tem um papel importantíssimo na questão de segurança e que é algo que a gente tanto debate aqui dentro, não só interno, como a parte externa. Então, eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos essa questão da greve deles. Eu vou trazer uma pergunta para o Flávio e, honestamente, é uma pergunta de um dos nossos telespectadores. O Everton fez esse questionamento para nós através do nosso site, Flávio, perguntando qual é a visão, principalmente dos auditores, em relação a uma possível reforma tributária. Uma vez que nós vamos ter um ano eleitoral agora em 2018 e nós já sabemos que o segmento portuário vem sangrando há muito tempo em relação a essas questões dos tributos. Você pode me responder isso, principalmente para o nosso telespectador, Flávio? Só vou fazer um comentário em relação ao que o Germani falou, que inclusive essa questão da greve não foi uma paralisação completa, até porque nós, como servidores públicos, não podemos fazer uma paralisação completa. Então, nós mantivemos os serviços essenciais, tem várias exceções, então mercadorias perecíveis não foram afetadas. E, por exemplo, o controle de entorpecentes continuou em pleno vapor, mesmo com a greve, o que dá para ver até pela quantidade de apreensões de toneladas de cocaína aqui no porto, que infelizmente entrou na Fazendo parênteses, com a utilização muito de tecnologia, né? Exatamente. A gente percebeu o avanço vertiginoso que contribuiu com essas questões de segurança nos portos do Brasil. Sim, sim. A tecnologia e a experiência dos auditores fiscais, da Receita Federal, foi muito importante para ajudar a identificar, por exemplo, cargas que tinham riscos de ser contaminadas por traficantes de drogas que queriam levar aquela droga para a Europa, por exemplo. Agora, entrando na questão propriamente dita da reforma tributária, nosso sindicato, tanto o nosso sindicato quanto nossas associações de classe,
tem uma preocupação muito grande com a reforma, porque é um consenso praticamente unânime de que, da forma que está o sistema tributário brasileiro, não tem, é muito prejudicial para os negócios. Gera questões como a guerra fiscal entre estados, entre municípios. Então, alguns consensos eu acho que já foram alcançados, de que, por exemplo, alguns tributos têm que ser substituídos por um imposto sobre o valor agregado cobrado no destino, que seria uma forma de minimizar ou eliminar totalmente a guerra fiscal que é praticada aqui no Brasil hoje. Agora, o grande entrave é que isso envolve muitos entes, né? Envolve todos os estados e, dependendo do grau que foi implementada a reforma tributária, envolve todos os municípios, além de envolver a União, claro. Então, a dificuldade, às vezes, é equacionar os interesses de todos esses atores, inclusive o setor privado, de que os entes públicos não querem e, na verdade, não podem perder muita receita, porque se ele perder muita receita, ele vai ter que começar a fechar hospital, fechar escola, porque não vai ter como sustentar, e o setor privado também não quer que a carga tributária aumente. Então, vai ter que se chegar num compromisso para que seja, de fato, aprovada uma reforma tributária. Tem várias propostas em discussão, inclusive uma do deputado Luiz Carlos Rauli, que estão tentando chegar em alguns consensos para como equacionar toda essa questão. A preocupação do nosso sindicato nesse processo é garantir duas coisas. A primeira, que é a proteção que hoje a Seguridade Social tem uma série de contribuições que são como se fossem carimbadas, que só pode gastar na Seguridade Social. A preocupação é que esse dinheiro continue indo para a Seguridade Social, não tenha fins diversos, e que a reforma seja praticada de forma a simplificar o sistema e, por outro lado, tornar o sistema mais progressivo. O que quer dizer esse... Flávio, será que não é uma visão, honestamente falando, hoje que o governo possui nessa questão de arrecadação um pouco simplista, porque a gente não potencializa a fiscalização pelo quantitativo, ou seja, eu potencializo o comércio, potencializo o negócio, potencializo os portos do Brasil, o comércio internacional, e fruto dessa potencialização eu tenho um aumento efetivo da arrecadação? Com certeza, eu acho que está tendo uma visão de curtíssimo prazo aí, porque a reforma tributária permitiria, dependendo da forma como ela for feita, ela vai permitir um desenvolvimento de negócios muito relevante, porque vai ter uma série de atividades que o empresário não vai ter que se preocupar mais como eu vou fazer. Mas eu vou fazer por esse porto, eu vou instalar minha fábrica nesse município, ou nesse, esse município... É uma engenharia absurda, né? E que deveria, dependendo da forma como for feita a reforma, vai simplificar muito e tornar o sistema muito menos complexo. E também é importante destacar também essa questão da visão de curto prazo, que a Receita Federal acabou de ter um corte de 125 milhões de reais no orçamento. Esse corte foi, assim, totalmente inesperado, que eram recursos que eram para custear desenvolvimento de novas tecnologias, de novos sistemas, de formas de facilitar tanto o comércio exterior quanto os processos de atendimento, de cobrança, de fiscalização, e que esse dinheiro foi cortado do orçamento. Então, pelo contrário, a Receita está tendo que restringir, ela vai fechar uma série de agências por causa disso, por causa desse corte, e infelizmente vai impactar diretamente na arrecadação do país. O órgão que poderia estar ajudando a resolver a questão fiscal, a resolver a arrecadação federal, está sendo penalizado. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Será que as parcerias público-privadas não auxiliariam um pouco essa questão, no sentido de não ficar tudo só sobre a responsabilidade do órgão e haver, de fato, uma coparticipação
e de repente da iniciativa privada. Exatamente, poder resolver um pouquinho mais. Eu digo isso porque eu efetivamente participei até de um projeto com a Alfândega de Santos, na época a DT Eletrônica, Declaração de Transferência Eletrônica, que foi um projeto pago pela iniciativa privada, disponibilizado para a Receita Federal e que permitiu efetivamente modernizar o processo todo de controle de manifesto que era feito na época. Então, assim, houve uma evolução aonde a iniciativa privada coparticipou intelectualmente e a nível financeiro, no sentido de poder prover isso e, de fato, o órgão poder exercer a função dele, a função de fiscalização. Será que a gente não poderia explorar um pouco mais esse modelo também? Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa que a Receita Federal já vem fazendo, em maior ou menor grau, por exemplo, com projetos desse tipo, e inclusive tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos na Receita, mas que estão sendo custeados pelo SEBRAE, para facilitar um ambiente de negócios. Só que o que acontece? Tem projetos que a Receita não pode, entre aspas, terceirizar ou passar para outro ente, porque é uma questão, são questões estratégicas. Questões estratégicas. Que está no core da Receita, exatamente, não deve ser terceirizado, evidente. Então, esse corte é de tal magnitude que afeta até isso. Sem contar também que a Receita Federal, o serviço público como um todo, mas a Receita Federal em particular, está sendo bastante prejudicada pelas aposentadorias que como tem um grande número de auditores que estão já prestes a se aposentar e já estão se aposentando, a cada ano diminui muito o número de auditores na ativa, que isso acaba prejudicando porque a nossa atividade a gente brinca que a gente tem que trocar a roda do carro com o carro andando. Porque a gente não pode falar, olha, não, essa atividade vai parar durante 6 meses enquanto a gente reestrutura aqui. Não, tem que continuar e tem que continuar em paralelo a manter os sistemas, o funcionamento do serviço em funcionamento. A gente tem que pensar em como colocar em prática novos sistemas, novas tecnologias, para que a gente esteja apto a atender aos próximos desafios. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria pegar a tua visão, Germaine, nesse ponto, porque é extremamente importante. A gente percebe aí um corte, como foi mencionado agora, principalmente num órgão de relevância para a arrecadação. O Porto de Santos hoje, ele vem sofrendo com essa reengenharia que foi pontuada, eu acho que com bastante excelência pelo Flávio, do mercado em relação à guerra fiscal. E, honestamente falando, a gente está virando o Porto de Santos um corredor de exportação. Germaine, você acredita que daqui a uns 5 anos nós hoje não vamos ter a representatividade que temos num futuro não muito distante nos portos do Brasil? Não, eu acho o seguinte, tudo caminha no sentido efetivamente da gente ter uma presença maior e ter um processo de comércio exterior muito mais fluido. Tá? Tudo está caminhando nesse sentido. A própria Receita tem trabalhado bastante no sentido de garantir essa fluidez, está entrando com a parte de despacho sobre água. Então, assim, existem, e aí são recursos tecnológicos, como ele diz, de fato, o contingente de pessoas, né, fiscais estão diminuindo e tem que ser, de certa maneira, compensados pelos recursos de tecnologia que são colocados à disposição. Mesmo porque hoje a fiscalização está muito em cima de inteligência e análise de risco. E, para isso, você precisa de tecnologia, porque você lida com um volume monstruoso de informações. Que é o caminho adequado. Que é o caminho adequado. Então, eu acho que assim, a Receita, ela é um exemplo, ela está no caminho certo e por isso eu acho que ela tem que ser valorizada. Tá? Flávio, infelizmente a gente chegou ao final do nosso programa, acho que como você percebeu, passa muito rápido. Já queria deixar o espaço aberto aqui para que os auditores retornem no nosso programa e a gente possa aí elucidar e levar informação relevante, principalmente para o nosso telespectador. Muito obrigado, Flávio, pela tua presença aqui. Obrigado pela oportunidade, Maxwell, da gente expor as nossas ideias, nossas motivações para tudo que está acontecendo e nossa visão sobre o contexto, a conjuntura. Sem dúvida. Germaine, sempre um prazer te ter aqui. Obrigado mais uma vez, fazendo este contraponto para que a gente elucide tudo aquilo que impacta
no nosso segmento portuário. Max, é um prazer, estamos à disposição. Eu acho que realmente o público tem que entender de fato o que acontece fora aquilo que é divulgado, entre aspas. Porto de Negócios vai ficando por aqui e lembre-se, pare de desejar e comece a fazer. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Society Corretora de Seguros, Grupo G-Log e Mareste Telecomunicações.